Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vamos à notícia. Bom, esses dias, teve deportações de brasileiros que estavam de forma ilegal nos Estados Unidos, seja para o que quer que fosse, para estudos, para trabalho. Dizem que muitos que vão para lá vão de forma ilegal, entrando pelo México por terra. E não foram só os brasileiros, teve muitas pessoas de outras nacionalidades, de outros países que foram também deportados, que estavam de forma ilegal nos Estados Unidos, ou seja, quem está de forma legal, com os documentos certinho, não foi deportado. Quem estava lá de forma ilegal foi deportado, Então, a esquerda ficou fazendo um trado lá falando que o Trump é malvadão e tá mandando embora todos os brasileiros. Você não pode mais ir para os Estados Unidos que o Trump está mandando embora. Não. Quem está de forma ilegal voltou. Entre os muitos que estavam de forma ilegal, haviam também pessoas, bandidos, e alguns estiveram presos, inclusive. E muita gente fica falando de tratamento não sei o que os brasileiros e outras pessoas tiveram nos Estados Unidos, mas vamos entender o outro lado dessa história, o outro lado que nem a mídia nem a esquerda te contaram. Vem ver isso aqui comigo. E só pra lembrar, não foi só o Trump que deportou pessoas não, viu? O Biden deportou, e deportou muito mais do que inclusive o primeiro governo Trump. Vem ver comigo isso aqui. O outro lado da história, os vídeos das histórias que não te contaram, nem a mídia nem a esquerda. Deportações de brasileiros algemados em voos dos Estados Unidos já ocorreram em governos anteriores, até mesmo sob a gestão de Joe Biden. Voos com brasileiros deportados dos Estados Unidos transportados sob o uso de algemas já ocorreram em diferentes momentos nos últimos anos, incluindo na gestão do presidente democrata Joe Biden, de 2021 a 2025. Desde o primeiro governo do republicano Donald Trump, 2017 a 2021, a diplomacia brasileira tem buscado um acordo para evitar o uso de algemas em casos envolvendo famílias, mas nunca houve avanço formal. A prática de algemar deportados é um protocolo habitual das autoridades norte-americanas, com as restrições sendo retiradas apenas após o pouso no Brasil. Entre os casos registrados, pode-se citar um voo de janeiro de 2022, quando passageiros relataram o uso de algemas na presença de crianças. O governo Lula alega que, apesar de uma série de questionamentos levantados pelas autoridades brasileiras, não houve mudanças efetivas até aqui, e relatos de deportados separados de suas famílias e transportados algemados persistem desde o final da gestão Trump em 2020. Neste sábado, o tema voltou a ser alvo de barulho no governo lulopetista de grupos de esquerda e de parte da imprensa brasileira, com a chegada de um voo de deportação em Manaus, onde brasileiros viajavam algemados. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ordenou a imediata remoção das restrições pelos representantes norte-americanos. Segundo o Ministério da Justiça, o calor dentro da aeronave resultou na autorização do desembarque dos deportados ainda em solo amazonense. Em nota, a Polícia Federal informou que proibiu a redetenção dos brasileiros pelas autoridades americanas. Além disso, o governo enviou uma aeronave da Força Aérea Brasileira para transportar os deportados do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. Destino final. O ministro Lewandowski sustentou ao presidente Lula o flagrante desrespeito aos direitos fundamentais e externou a necessidade de resposta firme e imediata ao governo norte-americano. Vou relembrar aqui a vocês. Entre as pessoas que foram deportadas estavam criminosos, pessoas que faziam parte de células terror, pessoas que cometeram abusos no corpo, para não usar outras palavras, abusos no corpo de outras pessoas que furtaram, que roubaram itens alheios. E ainda assim essas pessoas foram recebidas como heróis pelas autoridades brasileiras. Como sempre, inclusive. Agora vamos ver outra reportagem. Postura do Brasil causa indignação. Criminosos deportados dos Estados Unidos são recebidos como heróis de guerra. Esse país é um cabaré. A postura do governo Lula em relação aos deportados dos Estados Unidos tem gerado indignação generalizada. A decisão de exigir a remoção de algemas em favor dos deportados tem levantado preocupações sobre a segurança e o tratamento de indivíduos potencialmente perigosos. É importante mencionar que, ao menos publicamente, não há transparência total por parte dos governos brasileiro e norte-americano quanto aos detalhes específicos sobre a condição de cada deportado. Não existem informações precisas sobre todos eles ao alcance fácil de apuração. Consequentemente, não é possível determinar com precisão quantos dos deportados cometeram crimes graves além das infrações migratórias. Nos Estados Unidos, a entrada ilegal é considerada um crime, enquanto a permanência, além do período autorizado, é classificada como uma infração civil. Portanto, os deportados podem ter cometido, no mínimo, infrações legais.
A exigência de remoção generalizada das algemas pode resultar na liberação de indivíduos de alta periculosidade. Por exemplo, em maio de 2022, um voo com 45 brasileiros deportados chegou ao Aeroporto Internacional de Confins, em Minas Gerais. Desses 24 haviam cumprido penas por crimes como estupro, abuso de outro corpo alheio, pedo, como vocês já sabem, assalto à mão armada e tráfico de dorgas. Eu falo dorgas porque vai que dá problema aqui no canal, Enquanto os outros 21 eram imigrantes irregulares que foram detidos após entrarem ilegalmente no país. E você viu que ele falou alguma coisa dessas pessoas aqui? Não. Nas redes sociais, muitos brasileiros expressaram condenação à postura do governo. Em comentários de veículos de comunicação como o Metrópolis, usuários demonstraram indignação e repulsa total ao que vem sendo feito pelo Brasil sob o governo Lula. Os caras saíram do Brasil para cometer crimes nos Estados Unidos e são recebidos aqui como heróis de guerra. Esse país é um cabaré, criticou Alves Neto. Peraí, não entendi. Tem gente ali com mandato de prisão em aberto e estão sendo tratados como refugiados? É isso mesmo? O que esse governo fez com a PF é vergonhoso. Virou uma companhia de teatro que só serve para prender velhinha com Bíblia na mão. Asco disso. Escreveu Guilherme de Souza, referindo-se à postura branda com os deportados em contraste com a rigidez aplicada a outros grupos, como os manifestantes do 8 de janeiro. Bom, eu vou mostrar o naipe de algumas das pessoas que foram deportadas. Vejam comigo esses dois vídeos aqui. Vamos lá, então. Esse carinha aqui. Como é que é receber esse abraço depois de tudo que você passou? Tudo que ele passou, como é que é? Tudo que ele passou, o que é apenas ser algemado? Porque os outros que saíram do governo Biden também foram algemados. E a mídia ficou assim. Tinha um zíper na boca da mídia. Não tem explicação, não. Vai fazer 5 anos, né? Eu posso apostar com vocês que se ele estivesse morando no Brasil, eu sei muito bem que ele teria voltado. Vocês também sabem. O atual. E a volta foi complicada. Foi. Fala da ida, queridão. Fala da ida. Você entrando ilegalmente nos Estados Unidos. Não falou, né? Tem certeza. Olha só, não falou. E a mamãe, como é que fica? Olha, agora eu estou feliz, né? Por ter ele de volta, mas estava muito apreensivo. Lembrando que pessoas que entram ilegalmente nos Estados Unidos entram de forma ilegal pela fronteira México-EUA. Com coiote, para ser mais preciso. Não sabia o que estava acontecendo. Era simples, se não quisesse ser deportado, era só entrar de forma ilegal. Ai, mas eles não autorizaram, mas eles não aprovaram meu visto. Fica no Brasil. Simples. Não é o governo do amor aqui? Fica no Brasil. Muito simples. Não é o governo do amor que vocês todos queriam? Tá aí, amor pra todos os lados. Simples assim. Esse nobre rapaz aqui também foi deportado. Mas vejam o que aconteceu assim que ele chegou nos Estados Unidos. Carlos Vinícius Jesus. Você é de 29? Sou de Vespasiano aqui. E quanto tempo você estava lá nos Estados Unidos? 8 meses preso. 8 meses preso. Vocês acham que ele ficou preso porque ele ajudou uma senhorinha idosa na rua? Porque ele ajudou uma criancinha? Porque ele tirou um gatinho de cima da árvore? Porque ele fez boas coisas? Porque, não sei se você sabe, mas diferente do Brasil, onde a justiça passa a mão na cabeça do bandido, nos Estados Unidos, independente de ser um governo de direita ou esquerda lá, a justiça ainda funciona e a justiça ainda prende bandidos. Tenham eles cometido um crime ou tenham eles entrado de forma ilegal em um país onde a lei funciona. Preso em cárcere. Eu nunca entrei lá pela primeira vez. Ah, você não chegou a entrar? Eu cheguei. Você foi preso, tentou entrar por onde? Pelo México? Tentei entrar pelo México. Como eu já falei, quem tenta entrar pelo México é fronteira, Estados Unidos e Brasil tenta entrar de forma ilegal, ou seja, não é de avião.
É por terra. Porque todo mundo que entra de forma ilegal, seja dos países aqui do sul, dos países aqui da América do Sul, mais ao sul, ou aqui, ali na parte de cima do Brasil, dos países que ficam mais acima do Brasil, aqui na América do Sul, todo mundo que entra de forma ilegal, entra atravessando o México, entra ali na fronteirazinha, México com os Estados Unidos, de forma ilegal. Ainda assim, essas pessoas sabendo que é proibido entrar de forma ilegal nos Estados Unidos e de ficar lá, ainda assim, resolveram ir do mesmo jeito. E mesmo o governo Biden sendo de esquerda, ainda assim as pessoas foram deportadas no governo dele. Mas você viu a mídia falando uma coisa? Não. Só quiseram destacar isso agora porque é o Trump que tá no poder agora. Só por causa disso. Parece que o Forever do Lula destrancou nesse momento, né? Parece que o Forever do Lula voltou a abrir, né? Parece que não tá mais com medo. Ai, ai, ai. Se tem uma coisa que o Brasil sabe fazer é passar vergonha, viu? E como sabe? E aí na fronteira você foi preso? Fui preso, me entreguei na fronteira. Você foi para os Estados Unidos fazer o quê? Fui ganhar vida, porque aqui tá difícil. Ok, independe de qual lado político esse cara seja, de esquerda ou centro, não importa. Se você quer ganhar vida do país, e você, sei lá, por algum motivo esse país exija visto, exija pelo menos um pouco de dinheiro, se você não tem como ir, simplesmente aguenta firme aqui no Brasil. Por mais impossível que seja aguentar, ainda assim você não tem escolha, aguenta firme. Eu mesma tô louca pra poder ir pra outros países, não necessariamente Europa, mas Estados Unidos mesmo. Só que não tem dinheiro, não adianta você também vendo pra lá, legalmente, não. Eu sigo aqui. Tiro o sarro de tudo que o governo faz, mas eu sigo aqui. Não tentaria nunca, jamais, entrar de forma ilegal, seja em algum país da Europa, na África, do outro lado do mundo, nos Estados Unidos, Canadá ou qualquer país que seja. Se um país exige visto e exige certas condições, documentos para você poder entrar e ficar lá, seja passar férias, seja visitar alguns lugares, seja para morar, você precisa seguir à risca tudo que aquele país exige. Por exemplo, eu não faço questão de visitar a África no momento. Mas se algum dia eu for e o país, por exemplo, exigir, sei lá, uma vacina, documento disso, documento aquilo, alguma coisa, eu vou ter que fazer, porque são leis daquele país. Se eu estou indo para um país, o mínimo que eu posso fazer é respeitar as leis daquele país. Por exemplo, eu morro de vontade de visitar Israel e Egito. E eu sei que, por exemplo, se não me engano, para Israel e para Egito, é exigência que você tenha a vacina de febre amarela. E se não tiver, obviamente eu teria que tomar a vacina. Por quê? Porque é uma exigência deles lá. Se eles exigem leve água potável, então já que em algumas partes de você passar na imigração, não sei no que, você, por exemplo, não pode levar tipo alimento, alguma coisa tipo metal, assim, de tipo facas, assim, então você deixa fora. O que é proibido passar pela imigração, você deixa. O que você pode levar, você leve. Se é alguma coisa daquele país eles exigem para que você entre, então você leve. Se é vacina, se é documentação, RG, o escambau que for, não importa, você leva. Porque aquele país tem regras. Pode ser o país mais pobre do mundo, mas se aquele país tem regras, você tem que respeitar as regras daquele país. Por exemplo, a Índia é um lugar que não faço nenhuma questão de conhecer. A culinária deles é um exemplo à parte, mas mesmo assim, a Índia também tem suas exigências em relação à documentação, a isso ou aquilo. Se, por exemplo, for com relação à vacina ou à documentação, por mais que seja um país pobre ou um país com a maior parte das pessoas pobres, ainda assim, se aquele país tem exigências para você entrar lá, nem seja para turista ou para permanecer, para morar naquele local, que seja, sei lá, um país muçulmano, se tem exigências, você tem que seguir, por exemplo. Se eu fosse para um país muçulmano, eu não poderia andar com os ombros de fora, ou tipo, eu teria que andar com aquele lenço na cabeça, porque é uma forma de respeito das mulheres lá com os homens e com as mulheres. Por mais que eu não esteja acostumada com isso, eu teria que seguir, porque faz parte das leis, exigências daquele país. Não são eles que têm que me respeitar. Eu é que tenho que respeitar a cultura deles. Ok, tem essa coisa de você não abusar dos corpos alheios, né? A gente sabe que você não é de abusar dos corpos alheios, roubar alguém, né? Tirar vidas. Tirando isso, todas as outras coisas em relação a leis, nós precisamos respeitar. Por quê? Porque aquele país não é nosso, estamos ali apenas de visita. Ou, se vamos morar, temos que saber que ali tem uma cultura diferente da nossa, tem leis, muitas vezes são parecidas com a nossa, mas tem leis e exigências que são um pouco diferentes. E o mínimo que eu, como turista, como alguém que vai lá para morar, tenho que saber fazer é respeitar. Ou seja, se eu vou para o país, não vou entrar legalmente para correr o risco de ser expulsa pelo país, não. Se lá tem exigências, então eu tenho que fazer o máximo possível, me aguentar aqui onde estou, para conseguir cumprir com as exigências daquele país, para conseguir morar lá. Seja Estados Unidos, Canadá, Brasil, países da América do Sul, países da Europa, países da África, países do outro lado do mundo, na Ásia Oriental, se não me engano. Posso estar falando o nome errado, mas eu não lembro qual é o nome certo. Não importa.
Todos os países têm leis e exigências para que você vá visitar como turista ou vá para morar. Tanto uma como outra devem ser respeitadas, não importa qual país você vá, se é muçulmano, se é cristão, se é católico, se é evangélico, se é ateu, não importa. Você precisa respeitar as leis daquele país, isso é o mínimo que se espera de qualquer ser humano no mundo. Mas tem os cabeças de vento, não importa de qual lado do espectro político seja, tem os cabeças de vento que eles não pensam muito nisso, são mais esperados em poder mudar essas coisas. Não tente entrar em qualquer país de forma ilegal para se tornar legal, não. Entre de forma legalizada. Se você tentou arrumar o visto e o visto for negado, paciência, espera, estude para saber como é que você pode fazer para ter o visto legalizado. Não tente entrar de uma forma legal no país, porque os países têm suas leis e as leis precisam ser respeitadas. Tanto é que no governo Biden, o Biden também deportou brasileiros, deportou pessoas de outros países e não teve um único A da imprensa ou do governo atual. Nenhum único A. Só para lembrar disso, ok? A gente trabalha, mas às vezes a gente é melhor aqui do que lá. Gastou quanto para poder tentar fazer essa travessia? A gente gastou cerca de 30 mil dólares. 30 mil dólares. 30 mil dólares que ele poderia ter tentado arrumar um passaporte, né? Entrar legalizado, tipo, pegar uma consultoria com alguém que entende desse negócio, porque eles têm histórias no Brasil e nos Estados Unidos que eles trabalham com isso. Tem histórias dos brasileiros nos Estados Unidos que eles dão consultoria sobre isso, vão te ajudar a falar, você tem que falar isso, aquilo, mesmo que você... Eu já vi depoimentos de pessoas que não tinham trabalho, não tinham renda fixa e conseguiram passaporte, conseguiram visto para poder ter o green card nos Estados Unidos. Então, não é impossível. Eu tenho certeza que consultoria não é possível. Mano, 30 mil dólares aqui no Brasil estaria custando uma fortuna, 30 mil dólares. Então, não é possível que essa pessoa poderia ter pegado esses 30 mil dólares e investido em alguma coisa aqui no Brasil pra poder ir pra lá de forma legalizada, mas não. Ele literalmente jogou 30 mil dólares no lixo. Só isso. Jogou dinheiro no lixo. Ah, meu pai. 30 mil dólares, entendeu? E é triste porque veio família, veio crianças. E o pessoal, os americanos, eles são hipócritas, senhor. Hipócritas. Hipócrita é você, meu caro. Sabendo que você precisa, não precisa estar de forma legal e você vai ler de forma legal, mas os americanos é que são hipócritas. O que eles me falou é que se dane seu governo, se a gente quiser aqui, fecha a porta da aeronave, desce a... Ai, meu Jesus Cristo. Que piada. E vocês, meus caros, o que vocês acharam disso? Deixe sua opinião aqui abaixo nos comentários. Não se esqueça, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais, inscreva-se no canal caso não seja inscrito e ative as notificações para receber mais vídeos como esse aqui, ok? E se você tiver interesse ou quiser e puder ajudar meu canal financeiramente, aqui abaixo nos comentários tem todos os dados bancários para que você possa fazer isso, ok? Obrigado por você assistir esse vídeo até o final. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor me permitir.